Boa noite, hoje é o episódio 242, dia 242, da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano, e serão 365 vídeos ou dias. Acabei de ver aqui que o vídeo do dia 237, não sei se ele foi publicado, caiu direitos autorais, acho que era a música de fundo. Eu preciso ver isso. Enfim, hoje tô ansioso para essa próxima semana e de fato ela é de certa forma muito conclusiva com relação a onde eu estou e aonde eu quero chegar e aonde eu poderia chegar com as minhas capacidades, com os meus objetivos, com as minhas ferramentas, instruções. E então vai ser uma forma de entender um pouco mais sobre isso, não só a semana, mas o mês como um todo. E acredito que está muito próximo essa liberdade financeira, né? Se eu seguir uma espécie de ritmo. E acho que eu falei sobre a liberdade, né, no vídeo 43, que ser verdadeiramente livre é aquilo que implica não apenas agir sem restrição, mas agir de forma que as nossas escolhas reflitam nossa essência mais profunda e contribuam para um bem comum, né, e coletivo. E eu estava pensando um pouco as questões negativas que poderiam dizer a respeito à não condição humana, né, de não ser humana. E eu pensei no controle absoluto, e o vídeo de hoje talvez seja sobre essa ideia de controle, o que seria um controle absoluto. Absoluto seria uma palavra meio que para definir em um alto nível, né? Mas absoluto estaria mais na categoria máxima em nível espiritual, né? Que eu acredito que é muito distante. Que nós, meros humildes humanos frágeis, nossa mera humilde e insignificante opinião, o absoluto não é possível ser acessado, né? Mas que o controle, de certa forma, em altos níveis, seja ele no aspecto físico, de proibido fumar ou proibido entrar de capacete, várias regras e leis definidas por nós para nos mantermos controles e coerentes naquilo que diz respeito ao bem coletivo, ao próximo, que não geramos danos a status quo, poderia dizer, não sei se essa foi a melhor palavra a usar, mas que estamos submetidos a diversos níveis de controle para a sociedade como um todo funcionar em uma espécie de equilíbrio. E esse controle, de certa forma, pode ser objetivo, através das leis, ou subjetivo, naquilo que nós entendemos como relações humanas, né? E esses controles, nós intuitivamente percebemos ou sabemos aquilo que é bom, aquilo que compactua com o bem, aquilo que possa não gerar dano para o outro, né? E pensar no que seria essa forma de distanciar essa liberdade de um controle e transformar isso num algo que seria de não condição humana, seria exercer esse controle e essa influência de forma sutil, né? Sem ter essa percepção, e não só no nível físico, mas também no nível da alma, que são as emoções, o controle das emoções pela persuasão ou pelo interesse e os desejos. Nós estamos todos os momentos sendo controlados de uma forma ou de outra, e meu eu do futuro, acredito que o nível de controle que está sobre você agora é de certa forma tão relevante devido ao grau de responsabilidade que talvez você tenha, ou não, né? Mas a ideia é estar buscando
sempre o controle de si mesmo para tentar compreender como você é controlado, porque quanto mais você entende como você poderia vir ser controlado, mais você entende dos mecanismos em que as pessoas buscam controlar elas mesmas, ou seja, de forma consciente ou inconsciente. E talvez esse controle, acho que mais complexo, ou que eu entendo por complexo, seria uma realidade em que acontecesse essa espécie de distanciamento e as pessoas passassem a ser convencidas ou alienadas, não sei, da capacidade de perceber a realidade em si, através de grande falta de informação ou informações que vai ser muito difícil você se questionar sobre, porque tudo aquilo que você passa a acreditar intuitivamente é aquilo que é transmitido e passado, né? Então seria não uma força direta, né? Mas por meio da manipulação da própria percepção da realidade, né? Talvez, não sei se eu poderia dizer assim, mas que estou buscando entender isso. Seria um tipo de dominação nesse nível mais perigoso, porque seria uma forma de alienar a própria consciência dos indivíduos a ter uma percepção de realidade que é coerente com algo que se diz por definição do que é certo, do que é coerente, na perspectiva daqueles que poderiam colocar a regra, né, do que seria coerente, né? E como definir isso, sendo que para cada perspectiva, ou será que existe uma certa coerência no que diz respeito da condição humana, né? E esse controle absoluto seria algo, então, um paradoxo, né? Uma hipocrisia, porque estaria distanciando do que seria a verdadeira liberdade, né? E esse controle absoluto em uma sociedade não precisa ser, de certa forma, por correntes ou muros ou questões de ter fronteiras, né? Seria algo em que não teria essa distinção de fronteiras, né? Seria algo que nós entendemos como uma única espécie, né? E não existia essa distinção de território. E talvez essa forma mais eficiente e perversa de dominação seria aquela que não parece dominação, né? Seja algo como se fosse natural, algo que é certo, né? Tipo, um exemplo que eu não consegui pensar em nenhum agora, mas quando o distanciamento da liberdade se dá pelo convencimento silencioso, né, e pela alienação da capacidade de perceber a realidade, pela fragilidade, né, dessa percepção com ausência de informação, é possível criar um cenário onde os indivíduos acreditam estar escolhendo por si mesmos, né, tomando as suas decisões, mas que quando na verdade pensam com ideias já implementadas e sentem com emoções já induzidas por um processo de reestruturação de gatilhos de percepções de notícias e informações, de forma que talvez a inteligência artificial vai conseguir perceber, né, como nós damos essa resposta ao mundo de acordo com aquilo que nós processamos de informação que é transmitido para nós, né? E essa realidade moldada, fabricada por meios de comunicação, algoritmos e inteligência artificial, elas não vão impor ordens de forma explícita, né? Elas vão, de certa forma, criar desejos, medos e algumas verdades que conduzem os passos das pessoas sem que elas percebam que foram desviadas, né, de si mesmas, né? Então, qualquer vertente ou qualquer linha de pensamento, de forma personalizada, entre aspas, poderia ser sugestivo, né? Colocar isso através de acessar informação, TikTok ou propaganda, enfim, não sei, né? Mas o ser humano, ele poderia, nessa filosofia, nessa ideia do que seria esse controle, né, que eu estou pensando aqui, que seria algo não humano, né?
ele vai deixar de ser um agente livre para se tornar um reflexo condicionado, né? Intuitivo, né? Funcionando como se fosse uma peça dentro de si em um sistema que é completamente manipulado, né? Que manipula por dentro, né? No nível de consciência, né? Da pessoa, né? E isso seria de algo tão negativo, que dá tanto, eu não sei como, mas talvez eu faça um vídeo sobre a alienação, né? Não seria apenas social e econômico, mas de certa forma a nível existencial, né? Da capacidade de, quer dizer, no caso da ausência de compreender a si mesmo, né? E seria no nível de que a própria capacidade de discernir o que é real, o que é justo, o que é verdadeiro, ela vai meio que se perder, porque vai ter tanta informação do que seria verdadeiro, real e justo, que você só conseguiria perceber o que de fato é por consciência profunda de si mesmo. Acabei de pensar em outra coisa aqui agora. E que quando isso acontecer, talvez não será mais necessário prender ninguém, né? Não existiria prisão. Que a cárcere estaria dentro da mente, né? Da própria consciência, das suas próprias crenças e limitações. E travando essa percepção antes mesmo que a revolta nasça, né? Então seria uma forma de nos adestrarmos e de nós sermos educados de forma intuitiva por meio de percepção dessa realidade gerada para nos moldar. E esse controle absoluto nesse contexto seria a simulação, uma espécie de simulação, né? Perfeita da liberdade, porque só conseguiríamos enxergar aquilo que nós estamos sendo submetidos como ideia de liberdade, né? Um mundo em que todos se sentem livres, mas ninguém realmente escolhe por si, porque as escolhas são feitas de forma intuitiva por outros, né? E quanto mais longe a consciência estiver da realidade, mais eficiente será esse controle. E a gente fica sendo controlado, sendo convencido e tomando decisões e escolhas que acreditamos que foram nossas decisões, nossas escolhas, mas que pelo um processo de caos, um movimento browniano de informações e de percepções da realidade, essa consciência coletiva de controle de ideia traria essa ideia pra gente como uma certa coerência do que nós desejaríamos ou gostaríamos que fosse. Não sei se daria pra falar dessa forma. Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que está sempre mudando, que um pouco do que seria algo que diz respeito a não humano, né, da condição de não ser humano. Estava pensando um pouco da ideia de liberdade, mas pensando no oposto seria esse controle. E o controle absoluto seria algo em nível espiritual, que eu não tenho maturidade de concepção de entender e compreender, mas que talvez o que se fosse controle em nível da emoção e do sentimento seria a forma como nós respondemos ao mundo e somos, entre aspas, alienado e manipulado por ideias sugestivas, né? E talvez a única forma de se blindar a esse controle é conhecendo a si mesmo, entendendo e compreendendo as suas condições profundas, porque conhecer mais dentro de si é não permitir que o conhecimento de fora, que não diz respeito à condição humana, seja implementada de forma intuitiva ou inconsciente em você, pois você já vai ter os alicerces e ter encontrado dentro de si os princípios e valores humanos que são inegociáveis, né? Isso, e até amanhã no episódio 240, deixa eu abrir aqui, 243, e vamos para uma semana aceleradíssima. Estou ansiando pelo dia 4 de julho, mas um dia de cada vez. Isso, até amanhã.